Engrandecido é o nome do nosso Deus. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? É uma honra estar aqui. É pela misericórdia do Senhor que eu estou aqui. Esse lindo pastor, com todo respeito, pastor. Esse lindo pastor foi o pastor que me consagrou, pastora. Então eu tenho por ele um carinho muito grande. E ele foi uma das pessoas que me levantou em dias que eu estava caída, dias de depressão. Se hoje eu estou de pé, eu agradeço a Deus e a intervenção desse homem na minha vida. Por isso estar aqui, Camille, depois do que você já fez aqui, por isso estar aqui vem um temor, um tremor diante de Deus. Mas vamos estar então cumprindo aquilo que Deus colocou em nossos corações, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Abacuque. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 1. Capítulo de número 2, capítulo de número 1, versículo de número 2. E o profeta Abacuque está num diálogo com o Senhor. E nesse diálogo com o Senhor, ele começa falando: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei até se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o povo perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Amém? Quando nós lemos essa palavra e veio ao meu coração algumas coisas que não pode faltar a um cristão. Não pode faltar aquele que serve ao Senhor oração. Não pode faltar aquele que serve ao Senhor jejum. Não pode faltar aquele que serve ao Senhor paz que excede todo entendimento. Não pode faltar aquele que serve ao Senhor as misericórdias e a graça do Senhor. Aquele que serve ao Senhor diz que não vai faltar bênção, porque diz a palavra que as bênçãos te seguirão aonde quer que você vá. São coisas que não podem faltar àquele servo do Senhor. Mas há uma coisa principal que não pode faltar em nossas vidas. Porque a palavra me diz que, por essa coisa, Josué orou e o sol parou. Através dessa coisa, o povo de Jericó, quando eles estavam ali ao redor daquela muralha, o povo de Israel gritou e o povo de Jericó viu as muralhas caírem. Através dessa coisinha, milagres foram feitos. E milagres que até Jesus se admirou. E Jesus disse: nossa, eu nunca vi uma coisa dessa em Israel. O que é que não pode faltar? Não pode faltar a fé. Pode faltar tudo na palavra, pode faltar os louvores, pode faltar várias coisas, mas não pode faltar fé. Porque a palavra de Deus me diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Existem vários versículos e no livro de Hebreus, lá no capítulo de número 11, ele começa a colocar os heróis da fé. E ali nos heróis da fé ele coloca 27 vezes a palavra fé, ligada a uma vitória. Fé ligada a uma batalha que foi vencida. Fé ligada a um milagre que foi vivido. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê que a Ana subiu naquele monte chorando, em depressão, desistindo da vida.
mas ela subiu com fé. Então você veio aqui nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você tenha vindo cansado de uma semana, talvez você tenha vindo cheio de problemas que você deixou em casa, mas você veio porque você veio buscar um lugar aonde você sabe que você pode sair daqui com a sua fé restaurada, com a sua fé renovada, com a sua fé avivada diante da palavra do Senhor. Aqui não é um outro lugar senão um posto de abastecimento da fé. Quando a gente vê a palavra de Deus, a gente vê que quando aqueles 4 amigos abrem aquele telhado e colocam um aleijado sobre o telhado, e Jesus está ali no meio daquela multidão pregando, de repente quando ele vê aquele homem descendo, amarrado em cordas, ele olha e fala assim: eita, olha para os amigos e fala: é pela tua fé que ele foi salvo. Eu quero te dizer então que é pela tua fé, amigo, que de repente um amigo seu vai ter salvo. Eu quero te dizer, mulher, que talvez seja pela tua fé que o seu esposo seja salvo. Eu quero dizer que seja pela tua fé, filho que está aqui, que seus pais que talvez não estejam, vão ser salvos. Eu quero dizer que é pela tua fé, porque Jesus disse que não era a fé daquele homem, mas era a fé daqueles amigos que não tiveram medo de abrir um telhado para colocar, para que Jesus pudesse estar ali salvando. Quando aquele cego chega para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Aí ele fala: Senhor, eu quero ver. E o Senhor diz assim: mas você acredita que eu posso? Ele fala: Senhor, eu tenho fé que o Senhor pode. Então hoje à noite tenha fé que Deus pode quebrar barreiras, tenha fé que Deus pode manifestar o impossível, tenha fé que Deus pode ressuscitar os que estão mortos fisicamente, mortos espiritualmente, aqueles que estão mortos na fé. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós ouvimos aqui louvores maravilhosos, mas esses louvores não aumentam a nossa fé. Esses louvores, eles podem tocar em nosso sentimento, eles podem, como o amado falou aqui, eles podem abrir caminho para a tua adoração. Mas eu quero dizer que o teu milagre não vai depender do amado irmão, o teu milagre não vai depender do louvor, o teu milagre vai depender da tua fé. E quando a palavra do meu Deus diz que uma fé pequenina, uma vez eu dei lá na igreja, meu pastor, uns saquinhos com a semente de mostarda. E as pessoas pegavam os saquinhos, olhavam e falavam: mas não tem nada aqui dentro. Eu falo: olha direitinho. E aí de repente alguém passava a mão no saquinho e achava lá aquele pedacinho de semente tão pequenininho. Aí o Senhor diz para mim e para você: ei, não interessa o tamanho da tua fé. Eu não quero dizer que você é aquele de fé que vai chegar no monte e falar: monte, sai, e o monte vai sair. Deus não está dizendo isso para você, mas Ele está dizendo que independente da tua fé, você pode viver o impossível. O importante é que você tenha. Não interessa se ela é uma fé enorme, não interessa se ela é do tamanho de uma semente, mas exige, coloque a sua fé. Pastora, como é que eu posso então ativar a minha fé? A palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus, e que se você pede, você recebe. Então vamos começar a pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Os discípulos, eles estavam caminhando com Jesus, e Jesus conversando com ele, e um discípulo vira e fala assim: Senhor, se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? E Senhor Jesus diz: 70 vezes 7. E o que os discípulos falam? Eles acabaram de ver milagres, eles acabaram de ver coxo andando, eles acabaram de ver vários milagres. E aí de repente eles viram e falam: ô Senhor, aumenta a minha fé. Porque perdoar 490 vezes é preciso de fé. Mas aí aqueles discípulos falaram: Senhor, se eu preciso de fé para perdoar, Senhor, então aumenta a minha fé. Então nesta noite, se você tiver alguma tristeza, se você tiver alguma mágoa, se você tiver alguém que está aí no seu coração, porque ele está aí preso, é você que está presa com essa pessoa no seu coração, esta noite é a noite de você dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Mas eu quero sair daqui livre, eu quero sair daqui perdoando, eu quero sair daqui liberto. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. A palavra de Deus, oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Oh Deus, a palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem. A fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas aí se eu leio e sei que a fé vem, a fé também vai. E quando eu olho essa passagem de Abacuque, eu estou vendo um profeta que está num diálogo com o Senhor, dizendo: Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Quantos de nós aqui, será que só eu falei com o Senhor assim já alguma vez? Senhor, até quando? Quantos de nós já falamos: Senhor, o Senhor não está vendo? Quantos de nós já falamos: Senhor, o Senhor não responde? Quantos de nós já falamos: Senhor, olha o tempo, está passando muito tempo? Quantos de nós já não falamos: Senhor, eu tenho orado, eu tenho insistido, eu tenho ido à igreja, Senhor, eu tenho sido dizimista fiel, mas eu não tenho visto, Senhor, as suas mãos sobre a nossa vida. Abacuque era um profeta, e ele começou a falar com o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo a violência? Senhor, não está vendo esse mundo? Senhor, o Senhor não está vendo a injustiça? Não é nada diferente daquela época como agora. Se a gente sai, a gente vê as injustiças. Se a gente sai, a gente vê a violência. Se a gente sai, a gente vê o mundo caminhando em passos largos para a perdição. A gente vê, e isso estava incomodando Abacuque. Então, se isso incomoda você também, comece a falar com o Senhor. Porque ele começou a falar com o Senhor, ele começou a dialogar com o Senhor. Ele não deixou que esses problemas roubassem a sua fé. Ele poderia simplesmente ter visto tudo isso e ter abandonado, porque muitas pessoas deixam o inimigo roubar a sua fé. Às vezes uma contenda dentro da igreja, e aí a gente sai e o inimigo roubou a sua fé. Às vezes uma doença que o médico já bateu e disse que não tem mais jeito, e aí a palavra do médico, que você acha que é a maior do que a do médico dos médicos, e aí rouba a sua fé. Existem momentos na nossa vida que a gente vai caminhando e de repente quando a gente vê, alguma coisa está roubando a nossa fé, tirando a nossa fé da nossa vida. E aí a gente até vem na igreja, a gente até louva na igreja, a gente até está na igreja, mas é a nossa fé. E o alicerce. Quando eu olho a palavra de Deus e vejo Jó passando por tudo que ele passou, e Deus lá de cima admirado, dizendo: o homem fiel, aquele é meu filho, aquele é meu filho. A alegria do Senhor de mostrar Jó para o inimigo. E aquele homem não vacilou na sua fé em nenhum momento. Quando eu vejo a história de José, aquele jovenzinho que tinha um sonho, que tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele, mas de repente com 17 anos, os seus irmãos, com inveja, os seus irmãos tentam contra ele, querem jogá-lo num poço, jogam lá na cisterna, mas quando jogam na cisterna vem uma caravana, e quando aquela caravana vem de Gileade, eles olham e falam: peraí, nós vamos ganhar dinheiro com ele, para o nosso pai nós vamos dizer que ele está morto, mas vamos lucrar com a vida dele. E tiram José dali, pegam a sua túnica, passam no sangue de uma ovelha que é morta como sacrifício, e aí eles pegam José e vendem como escravo. Tenha certeza que aqui, a partir daquele momento, José está morto, porque José não é mais o herdeiro de Jacó. José não é mais aquele filho querido. José agora é um escravo, sem direitos, sem nada. José, se por acaso ele casasse naquela época, a sua esposa seria uma escrava, seus filhos seriam escravos. José entrou ali então naquela gaiola, sendo levado com os outros escravos, mas José não deixou a sua fé ser roubada. José sabia das promessas que Deus havia feito. A jovem que louvou aqui, ela disse que das promessas de Deus, as promessas de Deus, sabe quem pode impedir que as promessas de Deus aconteçam? Sabe quem pode? Eu, você.
Nós podemos impedir quando a promessa de Deus não acontecer em nossas vidas. Por quê? Porque se a gente não tem fé, a promessa não é cumprida. Se a gente não obedece, a promessa não é cumprida. Se a gente não está no caminho, a promessa não vai ser cumprida. Para que a promessa seja cumprida, tem que ter a minha parte. É uma aliança. A aliança é feita de ambas as partes. E José sabia que ele tinha que manter a promessa dele, porque o Senhor ia cumprir a sua promessa. O seu pai recebe um manto. O seu pai recebe um manto cheio de sangue e começa a prantear, começa a chorar por José. E diz a palavra que ele chora por muitos anos, porque ele havia sido enganado pelos seus próprios filhos, dizendo que José está morto. Quantos de nós passamos a nossa vida chorando, reclamando, em luto, porque o inimigo disse que já está morto? Porque o inimigo disse que a sua esperança de repente já está morta? Porque o inimigo disse que seu sonho já está morto? Porque de repente o inimigo disse para você, não, esse casamento já é um casamento falido. De repente o inimigo olhou para você e disse, não, seus filhos nem Deus cura. De repente o inimigo olhou para vocês e já decretou alguma coisa. Jacó chorou porque ele estava sendo mal traído pelos seus filhos, ouvindo uma palavra do inimigo. Eu quero dizer que nesta noite, em nome de Jesus, não deixe o inimigo falar aos seus ouvidos, não deixe o inimigo dizer que você não consegue, não deixe o inimigo dizer que não há renovação, não deixe o inimigo dizer que não há restauração na sua casa, na sua família. Não deixa, porque é o Deus que te prometeu, é o Deus que prometeu a José, é o Deus que estava com José no meio daquelas lutas, é o Deus que viu José sair dali daquele poço. Não pensem vocês que quando José saiu daquele poço virando escravo, Deus olhou lá para cima, para Jesus, para o Espírito Santo e falou, e agora? A gente tem o plano B? Será? O que a gente vai fazer? Não, ele não foi surpreso, ele não ficou surpreso com aquilo, porque ele já conhece tudo. E ele sabia que se José se mantivesse lá na frente, a vitória era dele, a vitória era dele. E a gente sabe tudo o que ele passou. De repente, como escravo, ele vai para a casa daquele governante. E quando chega ali na casa daquele governante, ele está ali trabalhando, cheio de amor, cheio de carinho, e colocando a obra do Senhor em seu coração. E de repente tem uma mulher, e aquela mulher está olhando para ele, admirando a beleza dele, e ele fugindo daquela mulher, porque não havia Bíblia. Mas ele sabia que Deus mandava fugir da aparência do mal. E ele já estava fugindo da aparência do mal, fugindo. Até que um dia, sem ninguém naquela casa, ela vai tentar tocá-lo. E ele foge. E ela fica com a capa em sua mão. E quando ela fica com a capa, ela pensa na vingança. E aí ela começa a gritar, estupro, estupro. E José agora vai para um calabouço. Nós às vezes vemos aqui algumas coisas das nossas cadeias daqui. E já é terrível nas nossas cadeias, um espaço que cabe 15, ficar 40, 50. Não interessa o que eles fizeram, mas é terrível. Agora o calabouço significa que é o terceiro subsolo de uma prisão. É por onde passa a rede de esgoto. Então era ali que José estava. Ele podia ter entrado ali e ter falado igual a Abacuque, Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, eu cumpri, Senhor, e as promessas, Senhor, os sonhos, mas não, ele naquela cadeia, ele foi o melhor prisioneiro, porque ele tinha a chave da cadeia. Eu quero te dizer para você, aonde você colocar a planta dos teus pés, seja o melhor, seja o melhor, seja aquele no teu emprego, que vão olhar para você e ver a luz do Senhor, seja vocês quando voltarem agora para as escolas, sejam vocês aqueles que quando olharem para vocês vão dizer, mas que luz é essa? Que glória é essa? Quem são esses jovens? Nós precisamos colocar isso na nossa fé. Começar a caminhar como José caminhou na sua fé. Mas anos preso ali. Até que um dia José consegue traduzir um sonho. E aquele sonho o tira dali. E o sonho tira, e o governador ali agora tem um outro sonho, e o faraó fala do seu sonho. José consegue descrever o sonho, esclarecer o sonho, e agora ele ganha um anel de governador da maior cidade que tinha.
Um governador de um local próspero na ciência, na alimentação. Um governador num local que só tinha alimentação naquele lugar. Um governador que agora vê os seus irmãos chegarem para pedir comida. Eu não sei o que de repente nós faríamos se nós lembraríamos de tudo aquilo. Eu não sei se ele falou a palavra também, Senhor, aumente a minha fé. Eu não sei o que ele fez, mas eu sei que naquele momento ele não pensou em vingança. Naquele momento ele pensou: a justiça do Senhor. É o Senhor que é meu advogado. É o Senhor. E ele tratou aqueles irmãos que o maltrataram, mas ele tratou com tanto carinho que trouxe todo mundo para morar com ele. Aumente a minha fé, Senhor. Aqueles discípulos tinham visto milagres, mas para perdoar eles precisavam aumentar a sua fé. E o Senhor aumentou a fé, porque esses discípulos depois começam a operar milagres e maravilhas. Abacuque está aqui falando com o Senhor, e o Abacuque não coloca, mas ele devia falar: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Mas chega um momento em que o Senhor começa a responder. E quando o Senhor começa a responder, lá no capítulo de número 2, no versículo de número 4, ele diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. E ele termina com uma frase assim: mas o justo viverá pela fé. O meu justo, aquele que é justificado por mim, aquele que é levantado por mim, aquele que foi sarado por mim, aquele que foi curado por mim, aquele que foi salvo por mim, aquele que eu vou vir buscar para morar comigo, esse não, esse vai viver pela fé. Não interessa se não tem comida, mas ele pela fé acredita que vai encher aquele armário. Não interessa se ele não tem emprego hoje, mas pela fé ele acredita que aquele currículo que ele colocou vai abrir aquela porta de emprego. Ele pode olhar e o casamento está ruim, mas pela fé, quando ele chegar hoje na sua casa, que ele entrar em sua casa, ele já vai começar a profetizar: e Senhor, não, pela fé eu acredito que vai haver mudança, pela fé eu acredito que vai haver respeito, pela fé eu acredito que vai haver amor, que vai haver carinho, que vai haver paz dentro do meu lar. O justo viverá pela fé. Nós vemos lá em Hebreus vários justos que viveram pela fé. Não pense você que Abraão subiu aquele monte Moriá cantando. Não, ele não subiu, porque ele estava levando o melhor que ele tinha, o filho único, a promessa. A promessa seria que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Como é que ele poderia ter descendente da estrela do céu se a única estrela que ele tinha na vida dele, o Senhor pediu? Mas ele foi. Pela fé, ele colocou a lenha nas costas daquele filho. Pela fé, ele caminhou 3 dias até o monte Moriá. Pela fé, ele foi subindo o monte. Pela fé, aquele menino foi colocado naquela pedra. Pela fé, ele olha e o menino pergunta assim: pai, eu estou vendo aqui, a gente já tem tudo, tem o cutelo, tem tudo aqui, mas pai, cadê o sacrifício? E ele diz uma palavra linda, porque pela fé, ele diz: Deus proverá. Deus proverá. Quando ele sai de casa, que a Sara pergunta: para onde você vai? Ele diz assim: eu e o menino vamos sacrificar, mas nós voltamos. Ele já saiu com a certeza de que ele voltava. Por quê? Porque pela fé, ele sabia que Deus era provedor. Pela fé, ele sabia que Deus não deixaria ele eliminar o seu único filho. Mas ele precisava mostrar para o Senhor que a fé que ele tinha no Senhor era muito maior do que aquela criança. E que se Deus, por um acaso, tirasse aquela criança, ele daria outros para ele, como deu vários outros filhos. É pela fé. O justo viverá pela fé. Quando nós olhamos a palavra de Deus e nós vemos pela fé vários milagres. Quando eu vejo aquela mulher cananeia chegando para o Senhor e falando: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E o Senhor olha para ela e o Senhor fala: mas da comida, né? Tirar da mesa o pão da mesa para dar aos cachorrinhos.
E às vezes a gente entende que o Jesus chamou alguém de cachorrinho. Não, de maneira nenhuma. Jesus não chamou ninguém de cachorrinho. O povo cananeu, ele era chamado pelos judeus de cão. Quando você chega em Apocalipse, diz assim: os cães ficarão fora do céu. E aí algumas pessoas podem pensar que é os cães de 4 patas, mas não é os cães de 4 patas. Os cães que ficarão fora do céu não são também os cananeus agora, mas os cães são aqueles que saem da presença do Senhor, aqueles que vão para outros ídolos, aqueles que abandonam o Senhor. E o povo cananeu tinha feito isso, então eles eram chamados de cães. Quando eles passavam, diziam: olha lá, vai o cão. E quando Jesus se refere a ela, Jesus não está chamando essa mulher de cachorrinho, ele está falando como um judeu falaria. Mas quando ela olha e fala: ah, mas Senhor, até o cachorrinho come da mesa do seu servo, ele vira e olha e fala: eita, mas que fé, essa fé eu nem vi em Israel, hein? E estou vendo aqui. Eu quero que ele diga hoje, nesta noite: essa fé eu não vi lá em Seropédica, de onde eu vim, mas eu estou vendo essa fé aqui na Nova Unção, eu estou vendo essa fé na sua casa, eu estou vendo essa fé tem que ter endereço, essa fé tem que ter CEP, essa fé tem que ter número da casa. E quando tem, o seu justo viverá pela fé. Quando nós olhamos a palavra de Deus e nós vemos lá Abacuque, o grande profeta, reclamando, quando eu vejo os discípulos pedindo: Senhor, aumenta a minha fé, isso me dá também autoridade para chegar e pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu preciso de mais fé. Eu preciso de mais fé para sair, eu preciso de mais fé para evangelizar, eu preciso de mais fé, Senhor, para invadir o inferno, saquear o inferno. Eu preciso de mais fé. Os jovens, vocês precisam de mais fé para entrar naquelas escolas e fazer mudanças no meio daquelas escolas. Nós precisamos de mais fé, e isso nós podemos pedir ao Senhor, porque se é um dom de Deus e Ele diz: me pede que eu dou, é só a gente pedir que Ele vai dar. Talvez você esteja igual o filho, talvez você esteja igual Jacó, com aquele pano, chorando, dizendo: já morreu. Foi Deus que disse que já morreu? Não, foi o inimigo, mas ele acreditou que já havia morrido. Então nesta noite, em nome de Jesus, tudo aquilo que você possa pensar que já morreu, foi o inimigo que falou. Porque sonhos e projetos de Deus vão acontecer na sua vida. De uma maneira sobrenatural, vão acontecer na tua vida. Não depende do pastor. Nosso pastor é uma bênção, mas não depende dele. Depende da tua fé. Depende da tua fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente fala assim: tem que ler a Bíblia. Não, eu digo para você nesta noite: não leia a Bíblia, por favor, não leia a Bíblia. Não leia a Bíblia. Porque a palavra de Deus não diz para você ler a Bíblia, mas o Senhor falou para Josué: Josué, medita nela de dia e de noite. Ele virou e falou lá em Salmos: aquele que tem prazer, medita na palavra. É para meditar, porque eu leio uma revista qualquer, mas meditar é você parar, é você se concentrar, é você saber o que Deus está falando, é você entender que aquela revelação não era para Abacuque, mas aquela revelação é para cada um de nós, que esta Bíblia é viva, ela é eficaz, ela se renova a cada dia, e tudo que está aqui não foi abolido como o Velho Testamento ou o Novo Testamento. É nosso direito, é nossa herança, está aqui. Então eu preciso meditar nela, meditar de dia e de noite, parar um pouco o meu tempo e meditar. Um dia eu perguntei para uma irmã: você fala com Deus? Ela falou: falo. Eu falei: como? Ela falou: eu estou lavando roupa e falando com Deus, eu estou passando roupa e falando com Deus, eu estou cozinhando e falando com Deus. Eu falei: você me desculpa, mas você não está falando com Deus. Porque quando você usa primeiro eu estou lavando roupa e falando com Deus, eu estou cozinhando e falando com Deus, Deus entrou em segundo quadro.
Deus entrou em segundo. O importante para você é lavar a louça, é lavar a roupa, é cozinhar, é dirigir falando com Deus. Não, pare um momentinho, fale com Ele 2 minutinhos, 5 minutinhos. Não precisa você falar 2 horas, 3 horas, não. Mas fala com Ele, fala com Ele. Coloca Ele em primeiro lugar. Usa a sua fé para falar com Ele, porque Ele vai estar do seu lado, você lavando roupa, mas Ele quer a sua atenção. Ele vai estar do seu lado na cozinha, mas Ele quer a sua atenção. Ele vai estar lá, você dirigindo o carro, o caminhão, o que for, mas Ele vai estar do seu lado, mas Ele quer 1 minutinho da sua atenção. Ele quer conversar com você, Ele quer ser importante para você, porque Ele é. Talvez a gente coloque o Senhor como nosso servo e a gente pede, porque Ele diz, pede que eu te dou, mas Ele também diz assim, me busca que você me acha, me busca que você vai me achar. E é pela fé que a gente precisa buscá-lo, é pela fé. Mas diz a palavra do Senhor, então, que Ele vira e diz para Abacuque, Abacuque, não se preocupa não, Abacuque, não se preocupa com este povo, não se preocupa com a iniquidade, não se preocupa, sabe por quê? Porque o meu povo, que é justo, viverá pela fé. Passa-se o Velho Testamento, e no Novo Testamento começa Jesus com todos os seus milagres, as pessoas o acompanhando, Jesus morre, Jesus é ressuscitado, Jesus vai para o céu. E deixa aqui conosco o Espírito Santo, que tem o mesmo poder que Ele. O Espírito Santo não é só aquele consolador de enterro, que você fala que o Espírito Santo console a família. Não, Ele é consolador. Mas Ele tem todo o poder e autoridade que Deus lhe deu. Ele tem todo o poder, porque o Senhor diz assim para mim e para você, ei, o que eu fiz, vocês farão e farão muito mais. Como é que eu posso fazer o que Jesus fez? Eu, carne e osso? Não, porque eu não sou mais carne e osso, eu sou carne, sou osso, tenho minha alma, mas eu tenho dentro de mim o Espírito Santo de Deus, como cada um de nós tem o Espírito Santo de Deus. Então, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter autoridade, eu tenho que ter poder na minha palavra para abençoar e não para maldizer, porque eu tenho fé. Quando começa lá o testamento, as cartas de Paulo manda uma carta para Roma, e aí os romanos estão vivendo também momentos muito difíceis, e o que diz Paulo na carta? O meu justo viverá pela fé. Passa-se um tempo, Paulo está preso e manda cartas de incentivo, um homem preso. E aí ele está preso, e é povo de Gálata. Os Gálatas estão quase que abandonando a presença do Senhor. E na carta ele escreve para os Gálatas, ei, o meu povo, meu justo, viverá pela fé. Ele aprende o que o Senhor havia falado, que o justo, apesar de tantos problemas, o justo, apesar de tantas situações, o justo, apesar de viver as dificuldades, porque nós vivemos as dificuldades, mas é pela fé que nós vencemos, é pela fé. E lá em Hebreus, ele começa dizendo, o autor de Hebreus começa dizendo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele tem que crer nele. Existe 252 vezes a palavra fé no Novo Testamento, e 27 estão só no capítulo de número 11 de Hebreus, falando de todos os heróis. Quando eu olho os heróis e vai falando cada coisa que os heróis tiveram, eu tenho certeza que o Senhor vai incluir alguma coisa aqui. Não eu, porque a Bíblia diz que nós não podemos nem incluir nem retirar nada. Mas eu tenho certeza que Deus vai incluir lá nos heróis da fé. Finalzinho, pela fé, minha igreja foi salva. Eu acredito que é Ele que vai acrescentar, pela fé, a sua família foi salva. Pela fé, o seu filho foi salvo. Então assim, é pela fé. E ele continua colocando lá em Hebreus vários milagres, várias vitórias, várias batalhas. Quando a gente vê lá no Velho Testamento, Davizinho, quando ele pega aquelas pedrinhas e ele olha aquele gigante imenso na frente dele,
Eu imagino que quando ele olhou aquele gigante, ele falou: não dá para errar. O gigante é muito grande, não dá para errar. Mas para a pedra chegar nesse gigante, eu vou a esse gigante pela fé, pela palavra de Deus. Eu creio na palavra, então eu vou vencer. E pela fé, aquele gigante tombou ao chão. Amado, eu quero dizer para você nesta noite, que não interessa o que você está passando. Pastor, eu não estou passando nada, então se prepare, porque a palavra de meu Deus diz que nós teríamos tribulações, mas a tribulação traz paciência e paciência traz perseverança. Mas pela fé, você vai ter ânimo para mais uma caminhada. Pela fé, você vai sair mudado. Pela fé, retiros vão acontecer e almas vão ser salvas. Pela fé, pela fé, pela fé. Você vai ver assim, poucos lugares nessa igreja estão vazios, mas pela fé, você já imagina essa igreja lotada de gente. É pela fé, é pela fé. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, a fé em ação, não tem quem pare. O Senhor diz que com fé, você pode conseguir o impossível. Mas é preciso que você tenha a tua fé. Então nesta noite, em nome de Jesus, eu te peço que você, ao sair daqui desta igreja, você saia cheio de fé, sabendo que dentro de você, que você não vai sair daqui sozinho, sabendo que pode ter um monte de coisas ruins aí na estrada, mas que você sair daqui guardado pelas mãos dele. Não deixa o medo te roubar, não deixa o pânico te roubar, não deixa a depressão te roubar, não deixa a doença te roubar, não deixa a finança te roubar a fé, não deixa. Mas saia daqui um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, um jovem cheio de fé, cheio de autoridade, cheio de poder, com o seu nariz empinado, não cheio de orgulho, mas com o nariz empinado porque você sabe que é filho do homem, você sabe que é filho de Deus, que você sabe que Ele é aquele que te prometeu, é Ele que te levanta, é Ele que te sustenta, é Ele. E a gente precisa ter essa fé nele. Quando a gente coloca a nossa fé em ação, você se torna justo, e você justo vai viver pela fé. Mas eu vou viver o quê? Vai viver os milagres pela fé, vai viver as vitórias pela fé, vai viver mudanças pela fé, vai viver coisas inacreditáveis pela fé, vai viver o impossível pela fé. Quando Abacuque escuta isso, Abacuque vira para o Senhor e diz assim: Senhor, então aviva a nossa igreja, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Quando ele pede isso, ele está pedindo para quê? Para que toda a obra do Senhor tenha a mesma fé que ele começa a ter. Ele fala: Senhor, aviva a tua obra nesses últimos tempos. Senhor, aviva. Quando a gente fala que vai ter um avivamento, de repente avivamento não é só aquele barulho, de repente avivamento não é só falar em línguas estranhas, de repente avivamento não é só virar peão. Não, avivamento é trazer vida àquilo que está morto. Então comece a colocar em seu coração nesta noite: Senhor, aviva a minha fé, aviva a minha casa, aviva a minha saúde, aviva o meu casamento, aviva, Senhor, aviva o meu ministério que está parado. Senhor, aviva, porque você que é justo. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido é teu santo nome, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, a ti toda a glória. Porque você que é vivo, você que está aqui nesta noite, peça a Ele: Senhor, eu queria ter essa fé que esses homens tiveram, e Ele vai aumentar a sua fé. Não interessa se hoje à noite ela é tão pequenininha, mas quando sair dessas portas, coloca um fermento de fé, e que você possa sair daqui revigorado, avivado, uma nova criatura na presença do Senhor. Amém, meu pastor? Assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.